no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Quinta-feira, 9 de julho, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição: Enem 2020 será em 17 e 24 de janeiro de 2021. Facebook derruba páginas que propagavam fake news. Brasil acumula 1.700.000 contaminados por coronavírus. Morador de rua que testou positivo para Covid-19 foge do hospital em Taubaté. Cidade do interior de São Paulo vai restaurar bunker da Revolução Constitucionalista de 1932. Essas e muito mais notícias agora, no Abre Aspas. Nove horas e 34 minutos, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira, emblemática data 9 de julho. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia a vocês que nos acompanham aí de casa. Sempre ressaltando que estamos aqui ao vivo, fazendo esse jornal com vocês e para vocês e sempre contando com as suas participações. Assim como já fez aqui na nossa página da SP Rio Mais e também do Jornal Vale, o Valderi Teixeira. Deixa eu pegar aqui mais pessoas que estão comentando aqui o jornal, abre aspas. Juliana Nevio, Diego Santana, Eugênia Menicucci, Clinton Cunha, que ainda fala bom dia, saúde a todos. É o que a gente deseja para todos, um ótimo dia com muita saúde e as informações mais quentes do dia, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e hoje já fazemos aqui, já faço um convite a vocês que nos acompanham ao vivo para, no segundo bloco, fazer aqui, compartilhar conosco uma entrevista ao vivo com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Então, fica aqui o convite a você participar ao vivo, fazer conosco essa entrevista, mandando aí as suas arguições, o que você quiser saber a respeito também de São José dos Campos. E vou pedir a você aí também para fazer um convite para aquelas pessoas que você sabe que gostariam de também conversar com o prefeito, aproveitar aqui o Abre Aspas desta quinta-feira para também conversar ao vivo com o prefeito Felício Ramute no segundo bloco aqui do Abre Aspas. Fica o convite. Vamos às notícias. As provas do Enem 2020 serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021, anunciou o Ministério da Educação. Adiado após pressão de estudantes e parlamentares por causa da pandemia, o novo cronograma do Enem prevê provas impressas 17 e 24 de janeiro, prova digital 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Reaplicação da prova, 24 e 25 de fevereiro. Para pessoas afetadas por eventuais problemas, claro, de estrutura. Resultados, a partir de 29 de março. O anúncio foi feito pelo secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, e o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Pois é, essa divulgação dos resultados somente no dia 29 de março já era esperada. Como a gente sabe, o calendário desse ano já está comprometido devido à pandemia do coronavírus e, pelo jeito, também o calendário do ano que vem vai começar aí cerca de 15 ou 20 dias mais tarde devido a essa demora na divulgação dos resultados. A gente sabe que o importante disso tudo é que as faculdades se antevenham, né, para a divulgação do SISU, do ProUni, do FIES também do ano que vem, para que após esses resultados do Enem, seja feita essa divulgação o mais rápido possível dos selecionados, para que isso não seja postergado aí mais alguns dias. E o Clinton Cunha já pergunta aqui pra gente, né? As inscrições do SISU, ele falou que desse semestre estão abertas, né? Do segundo semestre desse ano, e por que São Paulo está fora do SISU? A gente não tem nenhum relato oficial da exclusão do estado de São Paulo, então relata pra gente o que está acontecendo aí pra gente, Clinton. A gente está aqui para ouvir e também acompanhar aqui as notícias junto com vocês. Não tem a menor dúvida, obrigado à participação de todos vocês. E Clinton, claro, pelo que você levantou, nossa redação já está trabalhando. Conforme o Douglas disse, ainda nenhum comunicado
oficial, claro, sempre observando o conteúdo de verdade. Né? Obrigado pela sua participação. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia prepara a portaria que permite que um funcionário demitido possa ser recontratado num prazo inferior a 90 dias enquanto durar a pandemia. De acordo com a CNN, que teve acesso à minuta, o texto prevê a suspensão de outra portaria, de 19 de junho de 1992, que considera fraude a rescisão seguida de recontratação. Na prática, com a suspensão da portaria, as empresas poderão demitir os trabalhadores e imediatamente recontratá-los com um salário menor e estabelecendo novas condições contratuais. Segundo fonte do Ministério da Economia, é possível que essas contratações reduzam salários e outros direitos dos trabalhadores em troca da preservação do emprego. É um momento indiscutivelmente de novo normal que vem por aí. As adequações deverão existir e uma coisa é necessária. Primeiro, muita conversa nesse momento e, em segundo lugar, nenhum radicalismo nos termos do que vai acontecer. Exatamente. O normal deixou de existir. Empresas e empregados vão ter que chegar a bom termo. Se já, como pretendem alguns setores, começar uma degladiação a respeito do que era direito antes do que era direito agora, não existe mais esse termo. O futuro vai passar pela negociação. Os empresários não são os bandidos. Trabalhadores e empresários, mais do que nunca, terão que trabalhar juntos. Douglas? Vale ressaltar também, né, Glauco, que muitas vezes essa negociação não tem o mesmo lado da força, né? Muitas vezes alguns empresários também, a gente não pode deixar de ressaltar isso, usam isso como contrapartida para fazer demissões que já eram esperadas aí antes da pandemia e sem pagar os devidos direitos aos trabalhadores. Portanto, essa portaria ainda não foi apresentada, ela foi colocada aí à disposição da mídia, da imprensa, enfim. Vamos ver como é que será essa portaria final com algumas alterações. O que se sabe é que durante a pandemia, infelizmente, muitos empregos estão sendo perdidos, né? Não tem a menor dúvida, é muito bem observado, Douglas, e eu lembro que eu comecei falando que há de existir sim uma adequação e uma conversa entre empresários e trabalhadores. Certo o que o Douglas falou, mas enquanto nós formos ficar estritamente de reféns de ministérios e governos que acabam não resolvendo nada, nós não vamos sair do lugar. Repito o que eu falei no começo, é necessário que haja, maus empresários existem, maus funcionários existem, é necessário que exista sim uma adequação e uma conversa entre as partes. Que fique bem claro o ponto inicial da conversa. O Facebook desarticulou uma rede de 73 contas, 14 páginas e um grupo na rede social e no Instagram de funcionários de gabinetes do presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. As remoções ocorreram porque estas páginas empregavam ações vetadas pela plataforma, como o uso de contas falsas, envio de spam ou adoção de ferramentas artificiais para ampliar a presença online. Algumas das páginas derrubadas tinham Tércio Arnaud Tomás, assessor do presidente, como administrador dos perfis que divulgavam fake news. Ele também é um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio. Segundo a rede social, não há indícios de que parlamentares, assim como Eduardo e Jair Bolsonaro, estejam envolvidos diretamente. O Facebook afirmou que chegou ao grupo a partir de notícias na imprensa e por meio de referências durante a audiência no Congresso brasileiro. Vale ressaltar, Galco, que um desses acusados aí andou fazendo relações de fake news divulgadas com intenções de erros da mídia. A gente tem que ressaltar a diferença, né? Quando qualquer pessoa tem o direito de errar, inclusive a mídia. Porém, a mídia tem uma legislação por trás disso tudo
Todo portal de imprensa tem que ter um jornalista responsável para caso ele cometa algum erro jornalístico, ele seja cobrado. Existe diferença quando você erra e das fake news. A fake news é quando você cria uma notícia falsa com intenção de acusar uma pessoa ou de causar aí degladiação de outra pessoa. Portanto, é muito bom a gente ficar esperto com as diferenças entre fake news e erro de informação. E vale a máxima de que o que você fala é sua responsabilidade. Portanto, fale a verdade. Simples assim. O Ministério da Saúde divulgou mais 1.223 óbitos e 44.571 novos casos da Covid-19. No número absoluto, são 67.964 mortes e 1.713.160 infectados pelo vírus. 1.020.901 pessoas conseguiram combater o vírus e são consideradas curadas. Um número excelente, né? 1 milhão de curados. A gente ressalta que é muito importante a gente ter essas boas notícias nesse decorrer aí do enfrentamento à pandemia, que já passa de 100 dias, mas infelizmente a gente está se aproximando aí de 68 mil mortes, né? Vidas que não serão recuperadas. Enfim, nossos pêsames aí a todas as famílias, e a gente ressalta que a pandemia não acabou. Alguns números vêm caindo, a gente pode ter diminuição em algumas semanas, mas os cuidados individuais são extremamente necessários. Use máscara, lave as mãos, evite tossir ou espirrar aí em perto de outras pessoas, evite aglomerações. Eu acredito até que os cuidados devam ser redobrados agora, quando uma pequena minoria aí, a gente espera, esteja achando que a flexibilização é geral e que as coisas já acabaram. Não. É aí que mora o perigo. Então, redobre as atenções. Uma aeronave de pequeno porte caiu e pegou fogo próximo ao Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A queda aconteceu quando o avião se preparava para pousar. O avião, que partiu de Ubatuba, não tinha permissão para operar como táxi aéreo, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. O óbito confirmado foi do piloto da aeronave. Você confere as imagens aí, a gente imagina o susto que foi isso, né, Douglas? Exatamente, a gente está vendo que, como todo avião, né, ele tem uma combustão muito rápida, então infelizmente esse piloto aí acabou perdendo a vida. É muito difícil a sobrevivência quando a gente fala de acidente aéreo, e o governador João Dória, do estado de São Paulo, tuitou aí os pêsames à família, dizendo também que, por ele, o Campo de Marte, o aeroporto de Campo de Marte já estaria fechado para aviação, sendo utilizado somente para o pouso e decolagens de helicópteros. Portanto, temos aí a posição oficial do governador João Dória sobre o aeroporto de Campo de Marte. Igual que esse avião, como você falou, saiu aqui de Ubatuba, né? Portanto, essa notícia também tem relação aqui com a nossa região. Portanto, nossos pêsames aí, a família do piloto lá de Ubatuba. Não tem a menor dúvida. Nós vamos para um rápido comercial e eu reitero o convite a todos vocês. Chamem quem vocês quiserem a mais aí, chamem outras pessoas para participar agora, aqui no segundo bloco, de uma entrevista com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Momento especial, São José dos Campos, e fazendo uma série de ações, assim como tantas cidades do Vale. Vale a pena você que tem alguma dúvida, esclarecimento, elogio, crítica, participar aqui da nossa entrevista ao vivo com o prefeito Felício Ramute de São José dos Campos. Fica o convite, chame os seus amigos. Rápido intervalo e já voltamos. Nove horas 48 minutos, voltamos ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira. Lembrando que logo mais temos Felício Ramute, prefeito de São José, ao vivo aqui no Abre Aspas, né, Douglas? Um dia importante, uma oportunidade para todo mundo que nos acompanha ao vivo aí também. Exatamente, né? O pessoal está comentando aqui na nossa transmissão, assim como está fazendo o Luizão, que fala lá de Cruzeiro, falando aqui, tem fake news que é criada, que coincide com a realidade, outras não. Muito obrigado pela sua participação, Luiz. A Juliana Nevio falando sobre aquele caso, né, do pessoal que está se descuidando com o coronavírus. Ela concorda com o que o Glauco falou. Chama atenção para mais cuidado ainda diante da nova realidade em meio à pandemia. Temos mais comentários aqui também. Vou pegar aqui o comentário da Ana Souza, que manda aqui.
Ninguém tem o direito de errar. A gente tem o direito de errar desde que seja involuntário, né, Ana? Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, ainda comentando sobre a queda do avião lá em São Paulo. E a Eulália Ferreira que manda bom dia aqui pra gente. Continue participando, já o prefeito Felício Ramute vai estar com a gente e, claro, a gente espera a participação de vocês. Exatamente. E a RM Vale ultrapassou os 9.000 casos confirmados de Covid-19 ontem, de acordo com boletins epidemiológicos das prefeituras. O número de pessoas infectadas é superior à população de 12 cidades da região. No total, foram registrados 9.115 diagnósticos positivos para a doença e 319 mortes, além dos mais de 5.000 casos suspeitos e 56 óbitos em investigação. São José dos Campos chegou a 3.906 casos positivos, 43% do total de toda a região. A cidade ainda tem 115 mortes. A segunda, com mais casos, Taubaté, tem 801 diagnósticos positivos e 24 mortes. Jacareí contabiliza 736 infectados e 41 óbitos. São Sebastião, 607 casos e 10 mortes. Amanhã, o governo estadual irá reclassificar a região no Plano São Paulo, podendo ampliar a flexibilização da quarentena para a fase 3 amarela do Plano SP, permitindo a retomada parcial de restaurantes, bares e salões de beleza. Extremamente esperado isso, né, Douglas? Exatamente. Aqui na região a gente pode mudar para a fase amarela com a reabertura parcial aí de restaurantes, bares, que a gente está falando aqui há meses que estão sendo muito afetados, né? Lá em São Paulo, na capital paulista, a gente deve ter também um protocolo de reabertura das academias, né, dos parques, mudando para mais uma fase lá em São Paulo. Enfim, vamos aguardar, né, porque a gente ainda não sabe qual será a decisão do governo estadual. O governador João Dória já disse que aqui na nossa região a fase da flexibilização vai mudar, não vai se manter a mesma. Agora resta saber se vai regredir ou se vai aumentar a flexibilização. A gente espera sempre que aumente, mas sempre lembrando da responsabilidade de cada um, né? Principalmente. E o morador de rua de Taubaté, que testou positivo para coronavírus na terça-feira, fugiu do hospital de campanha montado no pronto-socorro municipal. O homem havia sido diagnosticado após uma série de testes rápidos aplicados em moradores de rua entre segunda e terça. Ele só foi localizado no início da tarde de ontem, após uma denúncia nas redes sociais. Ele estava em uma praça no bairro do Barião, a cerca aí de 5 quilômetros de distância do pronto-socorro. O homem foi abordado por uma equipe do programa Consultório de Rua e convencido a voltar ao hospital. Pois é, a gente sabe que os moradores de rua aí estão em situação de vulnerabilidade não só por causa da pandemia, mas porque os moradores de rua geralmente não têm essa tradição de saúde pública, de ir até o médico. Então a Prefeitura de São José já fez, a Prefeitura de Taubaté agora está realizando essa testagem nos moradores de rua. Esse senhor aí acabou fugindo do hospital, mas foi reconduzido até lá e a gente espera que a recuperação dele seja rápida, né? Enfim, temos que tomar cuidado. Muitas pessoas até nos cobram, né? Ué, mas se o coronavírus não está atingindo a população de rua, está sim atingindo a população de rua. Só que se essas pessoas não fazem, muitas vezes, não são atendidas nem para uma consulta básica de saúde, quanto mais dirá para um teste de coronavírus, né, Galco? Que a gente sabe que é caro e difícil. Caro e difícil. E outra coisa, a gente tem que entender uma coisa, não vai aqui nenhum tipo de preconceito, não. Trata-se de toda uma população aí, um segmento, um nicho da população que tem uma série de dificuldades, até pelo poder público poder tratar com eles. Existem inúmeros problemas aí de saúde, de sanidade mental. Então, não é simplesmente falar e já resolver o problema. Então, tem que se ter muito tato, muito cuidado para se lidar com isso daí. Aí a gente acaba vendo esse tipo de situação aí também, não é? Exatamente. E a gente vai ver também que o coronavírus não é brincadeira. Ela é uma doença muito séria, né, que está atingindo inclusive funcionários da Embraer. A gente está vendo notícias aqui na nossa cidade de protestos que o Glauco vai ver agora. Exatamente. Pois é. E ato realizado ontem na Embraer,
homenageou um trabalhador de 53 anos que faleceu em decorrência da Covid-19 aqui em São José dos Campos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o homem era funcionário da Embraer. Estava internado há cerca de 20 dias até o seu falecimento na noite de quarta-feira. Segundo o jornal O Vale, o homem já não frequentava a empresa desde março, quando foram afastados funcionários do grupo de risco e teve início o período de layoff. O Sindicato dos Metalúrgicos acusa a empresa de não estar atendendo às recomendações de órgãos da saúde, relatando que ao menos 6 trabalhadores já testaram positivo para a doença. O sindicato informou ainda que deve recorrer ao Ministério Público do Trabalho para exigir que a empresa repasse informações sobre a quantidade de funcionários afastados com a suspeita do vírus. Conforme a apuração do jornal O Vale, a Embraer emitiu comunicado interno em que se solidariza com a perda entre os trabalhadores e com a família da vítima. A apuração aponta também que a empresa teria acompanhado o caso do funcionário quando ele apresentou os primeiros sintomas. Acusação gravíssima, hein, Douglas? Exatamente. A gente ressalta aí que, obviamente, todo protesto é válido, estamos numa democracia. Enfim, realmente é um luto, né? Porque cada vida, a gente acaba falando às vezes de números, né? 300 mortes aqui na região, quase 68 mil no Brasil, mas a gente sabe que a perda de qualquer pessoa é muito importante, cada vida tem que ser ressaltada e a Embraer está tomando as segundas atitudes aí, segundo a reportagem. O sindicato vai entrar com uma ação, vamos ver como é que ficam os trâmites legais dessa acusação do sindicato à Embraer, que a gente sabe que como todo mundo não está fora da pandemia, inclusive o seu presidente, o seu CEO aí, né, que esteve esses dias reunido com o presidente Jair Bolsonaro, que está com o coronavírus, está fazendo aí a quarentena obrigatória. Portanto, vale ressaltar, a doença não escolhe gênero, idade, condição financeira, a doença chega para todo mundo, portanto, tome cuidado. Incluindo que para empresas e para sindicatos também. Então, vamos que se apure com a verdade. A Câmara dos Vereadores de Jacareí optou por retirar de pauta o projeto apresentado pela Prefeitura que prevê aumentar de 12,95% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. O pedido de retirada foi feito pelos vereadores do PSDB, Rodrigo Salomão e Patrícia Giuliani, após o entendimento de que a cidade deve aguardar a decisão que verifica possível inconstitucionalidade na portaria 1348 do Ministério da Economia, que estabelece aos municípios o prazo de até 31 de julho deste ano para fazer as adequações. O governo defende que as alterações propostas têm por objetivo adequar a legislação municipal ao teor de emenda constitucional que promoveu a reforma previdenciária. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito alegou que não gostaria de fazer a mudança. O projeto deve voltar a ser apreciado em outra sessão. A sessão foi acompanhada por um protesto do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, que se reuniu do lado de fora da Câmara. Durante a pandemia, o acompanhamento presencial das sessões não está permitido no plenário. Então, basicamente, o que a gente está relatando aqui é que a Câmara dos Vereadores de Jacareí está esperando uma mudança na lei federal da reforma da Previdência, que obriga, e praticamente obriga, né, não é uma obrigação, mas que determina que as cidades têm que se adequar à reforma da Previdência até o dia 31 de julho. Enfim, vamos aguardar como é que vai ficar essa situação em Jacareí. A cidade tem mais alguns dias ainda para se definir. E o pessoal comentando aqui na nossa live, o Clinton Cunha está fazendo uma denúncia aqui para a gente, falando que ele está lá no SISU e não abre as possibilidades para faculdades públicas do estado de São Paulo.
Isso está acontecendo agora, as inscrições estão abertas até amanhã. Muito obrigado pela sua participação, Clinton. E a Juliana Neville já começa a fazer as perguntas ao prefeito Felício Ramute, com ele que a gente vai estar entrando em contato agora aqui na nossa redação para começar a nossa entrevista com o prefeito de São José dos Campos. Exatamente, nós aguardamos aí. Claro, Douglas, como todas as emissoras, também dependemos da internet. Exatamente. Não é? Exatamente. Já estamos aí em contato com o prefeito Felício Ramute. Prefeito, muito bom dia, o senhor nos ouve, nos vê? Sim, estou vendo, estou aqui falando com você diretamente do Hospital de Retaguarda. Perfeito, exatamente. Muito bom dia, senhor Felício Ramute. Conversamos a partir de agora ao vivo com o prefeito de São José dos Campos. Senhor Felício, agradecemos mais uma vez a sua participação ao vivo aqui no Abre Aspas e, claro, aproveitando de onde o senhor se encontra nesse momento, exatamente para iniciar essa entrevista. Hospital de Retaguarda inaugurado, próximos passos e o que vem por aí. Olha, é um grande equipamento público, mais do que uma construção física, foi a junção de 3 grandes valores. A paixão dos nossos profissionais de saúde, nosso secretário Danilo, que é um servidor de carreira, né? A inovação, o método construtivo absolutamente inovador, em 35 dias, uma construção definitiva, um exemplo para o país e para fora do país, e, por fim, a solidariedade. Esse hospital só pôde ser construído por conta do apoio das empresas privadas, né? Inclusive aqui de São José dos Campos, Grupo Spani Vila Real, a DM Car e a Farmaconde, além da consultora Método e Brasil ao Cubo. Então, é a junção de tudo isso que transformou o sonho desse hospital em realidade, que agora, a partir de sexta-feira, amanhã, já começa a funcionar efetivamente. Perfeito, prefeito. Muito bom dia. O Douglas aqui falando. Muitas pessoas já estão perguntando aqui pra gente no que será feito esse hospital de retaguarda, né? O senhor está divulgando amplamente que após a pandemia ele será usado como novo pronto-socorro municipal, mas as pessoas estão nos perguntando o que será feito lá. Se será uma pediatria, se o pronto-socorro do hospital municipal vai mudar integralmente para lá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar dessa etapa de agora. Agora a gente transfere as internações pediátricas do hospital para cá, assim como o pronto-socorro infantil, que está provisoriamente no Luci Montoro. Então, essas duas ações, uma que está no Hospital Municipal, que libera leitos para o Covid lá dentro do Hospital Municipal, 36 novos leitos. Então, aqui passa a ser a ala pediátrica do Hospital Municipal e o pronto-socorro infantil. Depois da pandemia, a ala pediátrica retorna no Hospital Municipal, e aqui fica o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro adulto, sendo aqui o prédio de pronto atendimento ligado ao Hospital Municipal. Perfeito. E, prefeito, ainda falando de pandemia, mas aí não mais do Hospital Municipal, na última semana nós tivemos aqui na cidade algumas manifestações. Uma dos setores de bares e restaurantes, outra dos setores de salões de beleza e anteontem, a setor aí de transporte escolar. Como é que a prefeitura está acompanhando essas manifestações? Como é que está sendo esse diálogo nesse momento de pandemia que a gente sabe que todas as áreas estão sendo afetadas, em especial algumas outras como essas que estão aí se manifestando? Olha, primeiro, a questão do transporte escolar é uma questão separada por conta do retorno das aulas, diferente do caso dos salões, diferente do caso dos bares e restaurantes, e diferente também do setor de eventos, né, que estão sendo impedidos de voltar a trabalhar por conta do Plano São Paulo. Nosso plano de isolamento seletivo, eles já poderiam ter recomeçado com todos os cuidados, mas infelizmente a Justiça não permitiu que o meu decreto pudesse valer para a cidade. Eles entenderam que isso não poderia acontecer. Nós recorremos até o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que também não nos permitiu que tivéssemos um decreto de isolamento específico para São José dos Campos. Lamentavelmente. Aí a gente agora tem que cumprir o decreto estadual. Eu também, de uma certa forma, procurei ajudar na elaboração desse decreto estadual, mas que tem ainda alguns pontos que poderiam ser melhorados. Então, ao meu ver, São José dos Campos já estaria em condições de retomar restaurantes, os salões. Infelizmente, pelo Plano de São Paulo, isso ainda não pode ser feito. Nós vamos aguardar sexta-feira, amanhã, para ver a classificação, se será a classificação amarela. Se não for, nós temos que permanecer como estamos até os próximos 15 dias. Ontem mesmo, eu tive uma reunião com o Conselho de Prefeitos, com o governo, e fiz uma solicitação para que as cidades que não alcançassem, por exemplo, se amanhã a gente não conseguisse chegar no amarelo, que elas não precisassem esperar 14 dias para mudar de fase.
que na semana que vem a gente já pudesse ter essa avaliação válida para mudança de fase. Eles ficaram de pensar, a resposta a princípio foi negativa, o que a gente lamenta, mas a gente continua trabalhando nas infraestruturas e para ver esses empreendedores o mais rápido possível retomando as suas atividades. Perfeito. E esses empreendedores, inclusive, perguntam para a gente se não há mais o que fazer, visto que tem esse impedimento judicial. A Prefeitura pode tomar outras medidas, se não a reabertura, como está impedida, né? Outras medidas para ajudar essa área, como, por exemplo, eles estão reivindicando muito que não estão conseguindo empréstimos. Como é que a Prefeitura pode atuar, já que em outros quesitos, já que existe esse impedimento judicial? Olha, primeiro dizer o seguinte, eu recebi o grupo logo após a manifestação, uma manifestação democrática, feita da forma correta, ao meu ver, né? Pelo setor de bar e restaurante, também acompanhei a manifestação feita pelo setor de salões e barbearias, e recebi um documento do setor, fiz uma sugestão para o sindicato dos senhores, para que eles também entrem com uma ação na justiça, tentando a retomada, mesmo na fase laranja. É uma iniciativa deles, pode surtir algum efeito, a gente não tem a certeza disso, mas pode surtir algum efeito. Então, eu fiz essa sugestão e nós nos comprometemos a criar um comitê de emergência para esse setor. E aí o secretário Alberto Marques, de Inovação e Desenvolvimento Econômico, está fazendo todos esses contatos com as empresas de fornecimento de energia, de água, para tentar uma possível negociação para esse setor. Claro, depende deles, mas a Prefeitura quer ajudar, pelo menos juntando esses setores com essas empresas, e também uma visita à presidência do Banco São Paulo, para que a gente pudesse melhorar a prestação de serviço do Banco São Paulo com a concessão dos empréstimos, já que eles tiveram, né, o Banco do Povo, eles tiveram dificuldades de aprovação de empréstimos, porque houve uma demanda muito grande de empréstimos e eles não puderam atender a todos. E agora o nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico tem trabalhado para poder fazer fluir essa carteira de possíveis empréstimos nesse setor. Perfeito. Falando agora com nossos internautas aqui que estão perguntando, podem continuar fazendo perguntas, a gente só está atendendo as pautas aqui da redação. Já já a gente vai fazer as perguntas para o prefeito Felício Amuti. Prefeito, uma pauta nossa, mas também dos internautas, né? Um rapaz aqui perguntando sobre a rotatória do gás, que a Prefeitura abriu, mas ele falou que ainda está em obras. A Prefeitura divulgou recentemente que essa obra, essa reabertura foi temporária, exatamente nesse novo processo da obra. Como é que estão os processos aí das obras municipais? Seja da rotatória do gás, a gente sabe que a arrecadação da Prefeitura com essa pandemia, como todo o Brasil aí está perdendo muito dinheiro, como é que está a situação das obras aqui na cidade? Olha, elas estão fluindo normalmente, não temos dos compromissos feitos, nós vamos honrar cada compromisso. Nós estamos aqui acompanhando cada centavo gasto. Agora até tivemos reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado sobre a transparência dos gastos com a questão do Covid na nossa cidade. Estamos acompanhando cada centavo gasto pela nossa cidade, economizando recursos para cumprir todos os compromissos, e vamos cumprir, assim como fizemos desde quando assumimos. No caso da rotatória do gás, essa utilização neste momento é para fazer o alargamento do sentido Cajuru. Depois nós vamos fazer o acabamento, que é da camada asfáltica, tanto do túnel quanto de todo ali essa nova via que nós estamos fazendo, e também o acabamento na lateral do túnel, que terá placas cimentícias de acabamento. Então, isso vai acontecer até o dia 31 de julho, início de agosto, primeira semana de agosto, no máximo, entregando a obra definitiva. Evangélicos com as Salinas, a mesma coisa, até dia 15 de agosto a obra será uma grande obra para a Zona Sul. A obra da Arena segue no ritmo normal, com entrega prevista para dezembro. A obra do Teatrão, eu estou aqui pertinho do Teatrão, também em ritmo para entrega prevista em outubro, novembro. Portanto, todas as grandes obras e também as pequenas intervenções da cidade continuam acontecendo normalmente, porque a gente, no virado ano de 2019 para 2020, nós tínhamos 280 milhões em caixa. Então, claro, 180 milhões comprometidos com compromissos do ano anterior, mas 100 milhões que nós tínhamos de reserva, que foram muito importantes para esse momento de pandemia. A arrecadação até agora já caiu por volta de 80, 90 milhões de reais, mas a gente tinha esse recurso que nos permitiu continuar com os nossos projetos. Claro, seguramos alguns projetos novos, aqueles que não eram prioritários, para a gente poder concluir todas as obras em andamento. Perfeito. E agora vamos começar aqui as nossas
dos nossos internautas aqui, as perguntas dele, né? A Ana Souza primeiro faz um elogio aqui pra gente. Única cidade a fazer um hospital que vai ser em definitivo, e já fez 2 questionamentos, prefeito. Ela fala que na UBS do Tesouro aí estão reutilizando algodões, e também fala que os ônibus aqui de São José dos Campos estão muito lotados. Se existe alguma coisa que a prefeitura pode fazer de acordo com para acabar com essas lotações aí? Olha, primeiro dizer para a Ana agradecer. Eu vi, ela fez um comentário também nas nossas redes sociais sobre isso, pedir providências ali na UBS do Tesouro, ver o que tinha acontecido em relação a essa reutilização colocada por ela. As críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, principalmente quando ela deixa claro qual é o local. Isso ajuda a administração pública, né? Então, exemplos como o da Ana também devem ser seguidos. Ela falou bem sobre o hospital definitivo, quero até voltar nesse tema, lembrando que no início da gestão eu fui cobrado até por pré-candidatos a prefeitos a construir um hospital de campanha, aquele hospital com barraca, um hospital provisório para a cidade, e a gente insistiu que cada recurso tivesse que ser investido de forma definitiva, que ficasse na cidade após a pandemia, um legado. E o Hospital de Retaguarda é a prova disso, assim como as ampliações que a gente fez no Hospital Municipal, as alterações que a gente fez nas UPAs, recursos que ficarão na cidade para melhorar o atendimento da saúde pública. Sobre os ônibus, a gente tem uma dificuldade nesse momento de pandemia, muitos motoristas e cobradores tiveram que se afastar, mas a gente a cada dia está lutando para pontualmente melhorar os problemas. É importante sempre a gente saber qual a linha, qual o horário, para tentar oferecer a maior segurança possível dentro dos ônibus do transporte urbano. Então, se a Ana depois puder passar em detalhe qual a linha, vai ser importante para a gente possa fazer uma ação corretiva. Perfeito. Falando exatamente do hospital, o Lucas Rodrigues enviou aqui para a gente no WhatsApp, né, falando que esse hospital tem financiamento de empresas privadas se elas não vão querer algo em troca. Obviamente isso não é permitido por lei, mas está aí o questionamento do Lucas Rodrigues aí para o nosso prefeito. Lucas, excelente colocação sua. É importante até a gente esclarecer, 70% desta obra foi paga por empresas privadas, uma mobilização inédita na cidade, de empresas. Todas as 3 empresas aqui de São José dos Campos que contribuíram não tem nenhum contrato com a prefeitura. Quero agradecer ao Grupo Spani Vila Real, ao Farmaconde, ao Grupo Farmaconde e também à DM Car, que espontaneamente ajudou, assim como muitas empresas têm feito no Brasil inteiro, e aqui as nossas empresas de São José participaram com R$2 milhões cada uma, e elas nem poderiam ter algo em troca, estão fazendo isso nesse momento de solidariedade, não só as empresas, viu? Essa pandemia ampliou a solidariedade das pessoas, a gente vê as igrejas participando muito com a questão de doação, o Grupo São José Sem Fome, com apoio logístico do Fundo Social, as igrejas, as entidades, cada um de nós contribuindo muito mais com doações. Então, isso tem sido feito de forma geral, então eu só tenho a agradecer, na verdade, a essas empresas. E essa transparência de falar o nome das empresas, de dizer a contribuição, é importante, inclusive, para no futuro o Lucas ajudar a fiscalizar de fato, para ver se algo será feito. Mas posso lhe garantir que não foi com esse objetivo que as empresas fizeram essa doação. Perfeito. Outra pergunta aqui para a gente da Juliana Nevio aqui no Facebook falando: senhor prefeito, por que não fazemos exames para testar o Covid na população joseense, sabendo que a Embraer ofereceu algum financiamento desses testes? Juliana, importante a sua pergunta também. Os exames estão sendo feitos na população joseense. Todos aqueles que têm sintomas leves ou sintomas graves são testados, a testagem em massa. O que eu não concordo é o teste nas pessoas que não têm sintomas. Isso é desperdiçar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Testar pessoas assintomáticas significa que eu tenho que testar você hoje e amanhã testar de novo, porque você pode pegar amanhã. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos testando todos aqueles com sintomas leves e os casos confirmados, uma família, por exemplo, que mora com 3, 4 pessoas e uma pessoa teve um caso confirmado, aí sim a gente faz o teste nessas famílias. Então, sim, São José está fazendo a testagem de massa na população que tem sintomas. Testar assintomático significa que eu tenho que me testar hoje, passar 2 dias eu tenho que testar de novo, passar 3 dias eu tenho que testar outra vez, todo mundo de novo, e não existiria recursos públicos necessários para que a gente pudesse fazer esse tipo de testagem. Perfeito. Outro questionamento que chega aqui para nós através do Luizão, eu acho que esse o senhor aí já respondeu algumas vezes, mas eu vou perguntar novamente. Bom dia, prefeito. O senhor é pré-candidato à reeleição aqui para a cidade de São José dos Campos?
Ô Luiz, é o Luizão, né? Isso. Olha, por enquanto o nosso foco é em fazer a gestão da cidade. Quanto antes se começa a campanha, mais cedo se termina o governo. Então, eu estou focado ainda em ser gestor. Eu entendo que aqueles candidatos que não são prefeitos já estão lançando suas candidaturas, acho que eles estão certos. Tem que lançar mesmo com antecedência. Mas para o prefeito, o correto é a gente deixar isso para o último dia necessário, continuar fazendo as obras, entregando os compromissos que a gente fez ao longo da campanha para a população e deixar essa decisão lá para o último minuto para que a gente possa, então, fazer a gestão. Tem muito prefeito que se elege no dia seguinte que começa a ser prefeito, já fica pensando em reeleição. Esse não é o caso meu. O que eu quero é prestar o melhor serviço, depois a gente deixa essa decisão para o momento adequado. Perfeito. A última participação aqui, que o nosso tempo, o tempo do senhor também é curto, né? O Valderi Teixeira e a Ana Souza comentando aqui que as linhas do Aquário estão bem cheias. O Valderi falando aí que a prefeitura, se não poderia remanejar essas vans escolares para outras áreas. Enfim, o pessoal ainda questionando muito sobre o transporte público estar muito lotado nesse período de pandemia. Olha, primeiro sobre as vans, todas as vans que tinham contrato com a prefeitura, a gente utilizou para fazer a distribuição das cestas doadas pelo governo do estado. Aliás, São José teve o maior plano de distribuição também que já existiu até hoje, 50 mil cestas básicas distribuídas pela sociedade civil, através do São José Sem Fome e pelo programa do governo do estado. E a gente contratou as vans que têm contrato. As vans escolares que não têm contrato com a prefeitura, a gente não pode interferir, assim a gente poderia, se esse raciocínio fosse correto, a gente deveria contratar outros tipos de atividade onde as pessoas ficaram sem essa oportunidade. Então, não tem como a prefeitura contratar os serviços dessas vans, até porque a gente tem, por exemplo, na área de educação, toda o ir e vir restrito, porque a gente não tem as aulas ainda de forma integral acontecendo. Então, a gente tem essa dificuldade. Em relação às linhas de transporte público, sim, a gente precisa todo dia estar ampliando essa oferta. A gente sabe que talvez tenha tido algumas falhas, e eu tenho agora conversado com o nosso secretário. Muitas cidades tiveram as empresas de transporte público abandonando o sistema, o serviço, porque caiu muito a demanda, né? E a despesa fixa dessas empresas continuaram. O que a gente tem para oferecer no transporte público é esse cuidado que a gente quer ter ao longo de cada dia e a nova licitação que vai mudar o sistema de transporte público da cidade, com mais ônibus, conforto nos ônibus, a linha verde. Nós estamos focados nisso também. Perfeito. Eu falei que era a última participação, mas chegou mais uma aqui para a gente através do WhatsApp. João Barbosa mandou aqui, e a situação dos professores da rede municipal, muitos estão reclamando que está tendo contaminação dentro das escolas. Como é que a prefeitura está avaliando esses casos? Olha, acho que existe um equívoco aí ao pessoal afirmar que a contaminação está acontecendo dentro das escolas. Os professores da rede, já respondi isso muitas vezes. Todos os servidores municipais devem ser tratados com o mesmo critério. A nossa cidade, São José dos Campos, a prefeitura não parou nem um dia de atender a população. Todos os setores da prefeitura continuaram funcionando. A gente viu até no governo do estado, hoje em dia, o Poupa Tempo continua fechado, o Detran, que na minha opinião é um grande erro. Eles deveriam estar abertos para atender a população de forma reduzida, com menos gente. Aqui na prefeitura nós não paramos um dia sequer de atender a população dentro da prefeitura, dentro dos equipamentos públicos, e todos os servidores devem ser tratados da mesma maneira. Os servidores da área de manutenção da cidade, que não pararam nem um minuto, os professores, os profissionais de saúde, os servidores da área administrativa, todos retomaram os seus trabalhos, assim como os professores que agora estão fazendo os seus trabalhos junto com os estagiários, que também retornaram, agentes educadores, todos trabalhando pela educação da nossa cidade. A grande maioria dos nossos professores tem feito um trabalho maravilhoso. Nós vamos ter o resultado do IDEB esse ano, referente ao ano passado, que eu tenho certeza que vai demonstrar que a cidade avançou muito na educação pública, e provavelmente na semana que vem nós teremos um anúncio inédito na área de educação, que eu não posso adiantar qual e que vai dar muito orgulho para a nossa cidade, e a SP Rio com certeza vai estar acompanhando, assim como acompanhou aqui o nosso hospital de retaguarda. Então, eu preciso ter o mesmo critério para todos os servidores. Nós agradecemos a participação do prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute, mais uma vez aqui ao vivo, aqui na SP Rio+. Senhor prefeito, muito obrigado, um ótimo dia ao senhor.
Glauco, se me permitir aqui, só vou me estender nessa despedida, porque eu recebia pelo WhatsApp, a gente recebe alguns pensamentos. No final de semana até eu falei um pouquinho sobre respeito, mas recebi ontem, hoje de manhã, um depoimento de um alpinista contando que ele perdeu muitos colegas alpinistas profissionais como ele, né? Não na escalada do topo, mas sim na descida para retornar à base, né? E ele fez aqui uma comparação da situação que as cidades vivem em relação à pandemia e ao Covid. São José provavelmente já chegou no seu topo, no seu platô, mas não é por isso que a gente deve achar que não existe mais nenhum esforço a fazer. A descida também requer, talvez não tanto esforço, mas requer o esforço e a atenção de todos nós para que a gente continue com os bons números em relação à Covid. Infelizmente, foram 115 vidas que a cidade perdeu, 115 histórias, e eu quero aqui me solidarizar com cada família, poderia ser a família de qualquer um de nós. Mas, comparando com outras cidades, nossa cidade é a que tem o menor número de óbitos por habitante nas maiores cidades do estado de São Paulo, aquelas acima de 400 mil habitantes. Isso mostra que até agora o cidadão de São José cumpriu bem a parte dele e a prefeitura também, mas não é hora de relaxar, não é hora de achar que não existe mais nenhum esforço a ser feito, senão a gente pode ser pego de surpresa agora nessa descida, que se Deus quiser se inicia nessa semana e nas semanas seguintes. Então conto com a participação de cada cidadão para que possa usar mais. Eu estou aqui sozinho na sala, por isso estou sem máscara. Vocês estão ali no distanciamento necessário, com todos os cuidados necessários. Importante que todos usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, só saia de casa se necessário, e se claro, se você pode ficar em casa, se você precisa sair para trabalhar, tome todos os cuidados. Muito obrigado, vamos seguir em frente para transformar nossa cidade cada dia numa São José mais viva e saudável para todos nós. Não tem a menor dúvida. E bom dia a todos. Não tem a menor dúvida, e sem dúvida alguma, esse é um caminho que há de se trilhar. População e governo juntos. Muito obrigado, senhor prefeito, um ótimo dia ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias para você, porque hoje é 9 de julho. Você sabe o que significa? Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Dez horas e 24 minutos, estamos de volta ao vivo com abre aspas desta quinta-feira, 9 de julho. E a gente conversava aqui durante o break comercial. Douglas, muito legal a participação de todo mundo. A gente agradece demais você estar junto com a gente. A nossa intenção é, claro, trazer sempre a boa e correta informação a você. Mas, infelizmente, nós temos um tempo um pouco apertado, não é, Douglas? Exatamente. A agenda do prefeito lá é bem corrida. Nossa, aqui também temos um tempo aqui para fazer esse jornal. A gente agradece a todo mundo que participou. Se você não se sentiu atendido aqui, continue mandando mensagem para a gente vai enviar com certeza a assessoria do prefeito Felício Ramute. Então, muito obrigado a todo mundo que participou e, obviamente, continuem participando, comentando, dando a opinião aqui no Jornal Abre Aspas. Não tem a menor dúvida, é um prazer tê-los conosco. Infelizmente, realmente, nós temos a dimensão do nosso tempo não é suficiente, talvez, para a gente atender a todas as demandas. Saibam de uma coisa, qualquer dúvida, qualquer outro ponto será encaminhado, claro, e sempre ao órgão competente, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Mas vamos saber como é que fica com esta virada desta quinta-feira. Será que quem gosta de frio vai se dar bem? Vamos saber do tempo com Raquel Franco. Bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco Turzi. Nessa quinta-feira, as condições de tempo serão influenciadas pela passagem de uma frente fria, com aumento de nebulosidade, ventos moderados, podendo passar um pouco dos 50 km por hora, e chuva fraca a qualquer momento do dia, principalmente no litoral norte, Serra e também no Vale do Paraíba. As temperaturas ficarão em declínio em relação a ontem. A máxima prevista é de 23 para a capital paulista e Vale do Paraíba, 22 graus para o litoral e na Serra da Mantiqueira, máxima de 20 graus. Raquel Franco, direto do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Raquel. Uma ótima quinta-feira a você e a todos aí do Tempo Vale. E eu vou pedir aqui, ontem
vocês devem ter notado, vocês que nos acompanham todos os dias, que não entrou o tempo aí. Houve um problema de conexão com a internet e, infelizmente, eu peço aqui desculpas, que foi mandado, sim, a Judite Rodrigues, que iria fazer o tempo lá do Tempo Vale. Foi realmente um problema de conexão aqui. Judite, muito obrigado pela sua previsão. Fica aqui a nossa retificação ao vivo e o nosso, claro, sempre grande abraço a todos aí do Tempo Vale, esse grande parceiro aqui do Abre Aspas. E olha só, usar carteiras digitais para movimentar o auxílio emergencial tornou-se, claro, algo comum, já que a Caixa só libera o saque em espécie dos R$600 passado algum tempo do depósito. Porém, clientes do Nubank e do PicPay estão reclamando que parte do seu dinheiro sumiu das contas. Conforme matéria do Correio Brasiliense, as reclamações sobre o sumiço do dinheiro começaram na noite de terça-feira. Os usuários reclamam que, ao consultar o saldo de suas contas, foram surpreendidos com um ajuste ali que, em muitos casos, deixou a conta zerada. Diante do imbróglio, o Nubank foi ao Twitter pedir desculpas pelo transtorno e garantir que está tudo bem com a sua conta e com o Nubank também. O Banco Digital informou ainda que já devolveu todos os valores debitados incorretamente, mas atribuiu a falha à Caixa Econômica Federal. Da mesma forma, o PicPay atribuiu o problema às transferências relativas ao auxílio emergencial de R$600 e ainda delegou à Caixa a responsabilidade de fazer esse estorno. Procurada, a Caixa informou que a equipe de tecnologia do banco estava trabalhando para descobrir e solucionar o motivo dessa falha. Logo depois, emitiu uma nota declarando que, abre aspas, relatos de intercorrências em pagamentos e transferências do Caixa Tem para fintechs não foram identificadas falhas nos sistemas internos do banco. Apenas nesta quarta-feira, já foram realizados com sucesso mais de 1.600.000 transações com o cartão de débito virtual e processados cerca de 6 milhões de boletos, sem nenhum incidente no sistema de cobrança da Caixa, acrescentou o banco. Vale a nossa ressalva aqui que o aplicativo Caixa Tem, esse valor do auxílio emergencial, neste momento está sendo usado exclusivamente para pagar contas. Você fazer essa transação para o Nubank ou para o PicPay é uma maneira que você pode retirar o dinheiro. Portanto, fique atento aí ao tentar burlar esse sistema do Caixa Tem, porque pode dar erro, como esses que foram relatados aí ontem e também na terça-feira. Exatamente, atenção. E vamos de esporte. E a bola vai voltar a rolar em São Paulo. O governador João Dória atendeu ao pedido da Federação Paulista de Futebol e aprovou, nesta quarta-feira, a volta do Campeonato Paulista da Série A1 para o dia 22 de julho. Ainda restam 2 rodadas para o término da primeira fase, além da fase eliminatória, com quartas de final, semifinal e final. De acordo com os protocolos, claro, de segurança, as partidas deverão ser realizadas sem a presença de torcedores e com rígido controle de entrada de profissionais que irão trabalhar no estádio. A expectativa é de que a final aconteça no dia 8 de agosto, um dia antes da data prevista para o início do glorioso Campeonato Brasileiro. Além disso, olha só, os clubes da Série A2 do Campeonato Paulista, incluindo o Taubaté, terão na próxima terça-feira, dia 14, um encontro para definir o reinício da competição. E olha lá, o Fluminense é o grande campeão da Taça Rio. O tricolor carioca superou o poderoso Flamengo ao vencer nos pênaltis por 3-2 no Maracanã. Durante os 90 minutos, na etapa inicial, abriu o placar com o gol o Flamengo,
Fluminense. O Fluminense abriu, confuso meio o texto aqui, né? Com o gol de Gilberto. Na etapa final, o Flamengo melhorou e conseguiu o empate com Pedro. Dessa forma, o tricolor carioca, campeão do segundo turno, ganhou o direito de fazer a final geral do torneio justamente contra o Flamengo, que foi campeão do primeiro turno. A primeira final entre as equipes vai ocorrer neste domingo novamente no Maracanã. Eu ratifico que cada vez entendo menos a matemática do futebol brasileiro. Principalmente a do Carioca, né, Glauco? Carioca, São Paulo, teve a semifinal, teve Agora a final, vai ter a final, quarta de final, que vai juntar com a outra final. Eu não entendo nada disso. O importante é o seguinte, ganhou, mas não ganhou. Vai ter uma final de novo entre Flamengo e Fluminense e o mais legal, o pessoal está comentando bastante na internet, né? O mais legal não, o novo normal, né? Não vai ter transmissão de televisão, todos os jogos aí pela internet, devido à nova MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, enfim, novas confusões aí, então jogo no YouTube, sem torcida, pandemia e também o que não está relacionado à pandemia, causando aí alguns transtornos. E Glauco, o pessoal comentando aqui, Ana Souza fez um comentário sobre o aplicativo do Caixa Tem, né? Ela falando, né, que não está fazendo esse tipo de transações aí para outros aplicativos terceiro e que o aplicativo está muito lento, que ficou 5 horas dentro do aplicativo Caixa Tem. Caramba. E não conseguiu acessar o aplicativo. Continue participando aqui com a gente, dando esses relatos, porque aqui vocês têm voz. Pois é, gostei, bonito isso. Quase poético. Muito bacana mesmo. Mas, última pergunta, abusando dos seus conhecimentos futebolísticos. Esse vai ser um campeonato que vai ter uma final ou é aquele campeonato que também no futebol, eu nunca entendo que tem 82 finais. Vai, volta, depois não, teve um dia, joga no interior. Vai ter uma final só esse, Douglas? São 2 jogos da final, na final do Campeonato Carioca. Então agora aí vai ter realmente quem ganhou o Campeonato Carioca. A gente vai saber na semana que vem. Vale ressaltar que você viu aí na foto, né? Que o Fluminense, o time que não queria, a gente está vendo a foto aí do Pedro, não queria que o Campeonato Carioca voltasse, convidou os médicos do clube para levantar a taça de campeão. Muito legal. Tudo isso, legal, obviamente legal. A gente leu a parte chata, a gente fala a parte chata, mas também tem... A vitória é muito legal, essas atitudes, né? Não tem dúvida, tá de parabéns. Vamos aí. E olha só, o primeiro teste da internet 5G foi realizado ontem, em São Paulo. A nova rede promete ser 12 vezes mais veloz que a atual, a 4G. Na semana que vem, o 5G vai ser ativado nas regiões dos Jardins e Avenida Paulista, na capital paulista, e no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. Conforme a matéria da CNN, até setembro, a previsão é que 12 bairros em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro tenham a tecnologia à disposição. Por enquanto, apenas um aparelho celular tem a capacidade para funcionar com o 5G aqui no país. O modelo está em pré-venda e começa a ser comercializado na semana que vem. Embora o leilão das faixas de frequência para funcionamento da tecnologia esteja previsto apenas para 2021, a operadora responsável pelo teste disse que vai disponibilizar a rede 5G usando o compartilhamento das frequências atuais, o que permitirá a conexão de internet móvel até, como já disse, 12 vezes mais rápida que o 4G convencional. Essa é uma história que ainda vai ser contada, né, Douglas? Exatamente. A gente sabe que algumas operadoras aí burlaram o sistema falando que tinham 5G, mas na verdade era o 4.5G, é um upgrade aí do 4G. Agora, definitivamente, a gente tem os testes com a tecnologia 5G, que é uma tecnologia nova, diferente, que a gente espera que chegue, né, rapidamente, que a gente sabe que a internet aqui no Brasil, principalmente durante a pandemia, está muito prejudicada. A gente vê isso na prática aqui todos os dias. Mas, enfim, a gente espera que a tecnologia chegue, porque tecnologia é muito importante, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, nós esperamos de coração, que seja uma escolha técnica, principalmente, e não estritamente uma escolha política, para não dizer do resto. Então, que tenha. E só um adendo aí. Eu já estou com um pouco de pena de alguns pais que vão padecer com muitos filhinhos adolescentes aí falando que agora quer trocar o telefone pelo 5G. Já estou com pena de alguns pais aí. Pois é, e agora nós vamos terminar esse jornal com um dia aí bem
especial, como eu comecei falando, que é o dia 9 de julho. E rapidamente aqui vou falar a Revolução Constitucionalista de 1932, ou Revolução de 32, ou ainda Guerra Paulista. Para você que não sabe, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 32, que tinha o objetivo de derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O levante começou, claro, no dia 9 de julho de 32, precipitado por uma revolta popular, aí, após a morte de 4 jovens que aqui no Vale do Paraíba, particularmente em São José, nós temos uma noção bem forte mesmo. Esses jovens foram mortos por tropas getulistas em 23 de maio, durante um protesto contra o governo federal. O movimento clandestino denominado aí MMDC, como ficou conhecido pelas iniciais do nome dos 4 jovens mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. São Paulo precipitou a revolta, acreditando que os outros estados estariam com eles. O que aconteceu não foi isso. Perdeu-se aí a mão e São Paulo acabou ficando sozinho com o único aliado, Mato Grosso do Sul. São José esperava ganhar a guerra, marchar para o Rio de Janeiro, derrubar o governo. A solidariedade não aconteceu, não se traduziu em apoio efetivo e o estado de São Paulo acabou tendo que improvisar as suas defesas ao lado do Mato Grosso, o único estado aliado dos paulistas. 3 meses depois de intensos combates nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 32, com a rendição do Exército Constitucionalista. Um preâmbulo aí cumprido, porque infelizmente boa, para não dizer a grande maioria, nem sabe o que foi essa Revolução de 32 de extrema importância para o estado de São Paulo. Isso foi há 88 anos, né? Quando os paulistas aí empunharam as armas. E agora, lá em Mojimirim, interior de São Paulo, foi encontrado um bunker, que é uma proteção subterrânea para proteger explosivos e munições e, claro, também a integridade dos soldados. E foi encontrado lá em Mojimirim um bunker de 17 metros por 2 de altura e que acaba de ganhar um projeto de restauração. O governo estadual liberou 90 mil para recuperar a estrutura e executar um projeto paisagístico ali no entorno, incluindo uma sinalização turística na cidade, incluído no roteiro de 32. Em fevereiro do ano passado, graças ao seu papel na guerra, Mogi foi considerada município de interesse turístico, que o pesquisador e turismólogo da prefeitura, Ed Alípio, tem como certo sobre o bunker lá de Mogi, é que em 32 as tropas paulistas ocuparam o local estrategicamente, plantado ali, e a cidade era um entroncamento ferroviário. Por ali passavam as tropas vindas de São Paulo, né? O abrigo protegia armas, munições e os combatentes, explica Alípio. Mais um programa para você aí de Mojimirim, desculpe a aula de história, mas é importante a gente lembrar que não é só um feriado, como eu ouvi alguns adolescentes falando. É um feriado. Não, não é um feriado. 9 de julho, como tantas outras datas muito importantes para o Brasil, para o estado de São Paulo e às vezes até para a humanidade, são esquecidas por somente falta de conhecimento e de se procurar alguma coisa. Desculpe a aula aí, fica aqui o feriado adiantado, mais uma data para lá de importante. Parabéns, Mojimirim. E parabéns com o vídeo também. Bota o vídeo aí, Pedro, para a gente ver. Anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração, por isso é que eu peço anistia, anistia.
nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração. Passo a vida no patente, ali rente somente porque sei que o trabalho é natural. Seu doutor, quero ir embora, é hora lá fora, começou minha festa, o carnaval. Ai, seu doutor, anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração. Meu amor tá me esperando, chorando, passando um Pierrot que comprei a prestação. Seu doutor, por piedade, é maldade esta grade separar de mim o meu coração. Pois é, chegamos ao final de mais uma edição, não é, Douglas Cruz? Exatamente, muito bacana. E você viu aí no vídeo que a gente pegou aí do Estado de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, muito bacana essa reprodução. Vou fazer um parênteses interessante. Obviamente, a Revolução de 32 tem todo o peso, todo o marco aqui, inclusive aqui na nossa cidade, com o movimento ali, o monumento MMDC que a gente tem ali no centro da cidade, no Banhado. Vá visitar, conheça a história, mas um dado interessante, né? Na Revolução Paulista, Glauco, morreram 934 pessoas aqui do nosso estado. Número muito importante, número expressivo, quase 1000 mortes. Faça uma relação agora com quantas vidas se perderam na pandemia do coronavírus. E muitas pessoas estão desdenhando da pandemia. A gente sempre ressalta que cada vida importante é muito... Cada vida perdida é muito importante. Portanto, não desdenhem das mortes, seja do feriado que foi antecipado, conheça a história e seja da história que a gente está escrevendo agora na pandemia. Não tem a menor dúvida. Desdenhar é uma aplicação dos que têm pouca informação e nenhuma vontade de buscá-la. Fica aqui, perfeito o que o Douglas falou, fica aqui mais uma informação via aqui o abre aspas. E uma última observação, a você mais moderno ou mais jovem, que se acha muito moderno por simplesmente protestar, saiba que modernidade é você fazer o certo sempre. E isso não tem idade. O que parece hoje inocente e até meio vulgar, uma musiquinha meio assim, já faz parte de lutadores que também queriam o melhor para o nosso estado e para o nosso país. Então você não é moderno, você é uma consequência daqueles que fizeram a sua parte antes de você. Tenha correção e se informe. Isso é o que é o mais importante. Ótimo dia a todos vocês e até amanhã.